Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa mentoria. Hoje a gente está aqui para falar de uma coisa muito importante, para falar da matéria, que é a matéria mais importante, sem dúvida, para o concurso da AGU, para o concurso de qualquer procuradoria, que é o direito constitucional. O direito constitucional, ele sempre tem um número grande de questões, ele sempre tem, quando é concurso de peso, um peso maior, e ele sempre vai estar dentro daquelas matérias que são cobradas dentro das provas discursivas ou das provas orais. Então, não tem para onde fugir. E o direito constitucional, ele permeia todas as outras matérias. Ele é uma matéria que muitas vezes vai resolver uma questão de direito previdenciário, ou de direito tributário, ou de direito financeiro. Então, sem dúvida, é o início do seu estudo. O direito constitucional, ele tem um problema. Não dá para sintetizar. Qualquer sinopse que você compre de direito constitucional que tenha 100, 200 páginas, você pode descartar para o seu concurso de AGU. Por quê? Até pode ter um estudo por meio de sinopses, tem algumas sinopses boas, mas são sinopses gigantescas, que tem sinopse no nome, mas são livros muito aprofundados. Uma sinopse daquelas que você compra, que parece um livrinho fininho, pode ter certeza que ela é incompleta, porque o direito constitucional, infelizmente, não cabe dentro de tão poucas páginas. Agora, uma coisa importante. A gente tem que entender que existe um estudo de direito constitucional que você vai fazer antes de sair o edital e tem um estudo de direito constitucional que você vai fazer depois de sair o edital. Depois que sai o edital, meu amigo, o seu estudo é por meio de PDF, videoaula ou, se tudo deu certo, o seu resumo que você fez no período pré-edital. Agora, por quê? Porque não dá mais tempo. Agora, se você está fazendo um estudo pré-edital, aí tudo bem. Aí você tem que escolher uma doutrina. E aí, é isso que eu falei para vocês. Fuja, cuidado com essas sinopses que prometem um mundo, que prometem que você vai aprender direito constitucional em 150 páginas. Isso não existe. Então, a gente tem que ir para os clássicos. E quais são os clássicos para concurso? Que não tem nada a ver com os clássicos acadêmicos, né? Os clássicos acadêmicos a gente vai ter um Paulo Bonavides e aí várias leituras profundas. Esses não nos servem, infelizmente, né? Porque para o nosso fim, que é o concurso público, a gente tem que ler aquelas leituras que são hoje as leituras mais recomendadas para aquele que está buscando o cargo na AGU. E no direito constitucional não tem aonde fugir. Você vai precisar escolher entre alguns desses livros que eu vou passar aqui para vocês, que são livros muito completos. Os dois que não poderiam nunca deixar de faltar da nossa lista são o livro do Marcelo Novellino, né, o livro do Novellino, e do Pedro Lenza. Pedro Lenza é uma obra que dispensa apresentações, é uma obra que foi ficando muito grande, até isso pode ser um fator que, né, às vezes dificulte um pouco a leitura do Pedro Lenza, mas o Pedro Lenza ficou muito completo jurisprudencialmente, isso ajuda muito, porque hoje a cobrança do direito constitucional é muito jurisprudencial. E o Pedro Lenza é um livro que ele não tem muita barriga, ele não tem muito assunto que você fala assim, cara, ele se empolgou nesse assunto. Em todos os assuntos ele aprofunda. Não existem assuntos que ele passa rápido, não existem assuntos que são vistos de maneira mais aprofundada, de tal forma que o seu estudo fique desproporcional. Ele é muito proporcional em todos os assuntos. É uma obra completa, é uma obra que demanda tempo de leitura e demanda muitas vezes que você faça algum resumo para que você não tenha que voltar e reler um tópico que você considere, né, que ficou para trás. Um outro livro muito interessante, mas que não vai ter essa pegada jurisprudencial tão pesada, é o livro do Marcelo Novellino, que é um grande colega, um super professor também de direito constitucional. Tem um livro muito interessante, um livro com uma pegada muito concurseira e com uma leitura um pouco mais dinâmica do que o livro do Pedro Lenza. Então ele tem essa grande vantagem. A gente tem outros também muito bons. São livros que talvez não sejam tão meu estilo, mas é o estilo de muitos alunos, muitos estudantes, então sem dúvida vale a pena citar aqui. A gente tem o Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, que são pessoas que não são juristas, digamos assim, acadêmicos, mas que para concurso são leituras muito fáceis de se fazer, tem uma linguagem muito acessível. Tem a Natália Masson, temos o Juliano Taveira Bernardes e o Olavo Alves Ferreira. São livros também para concurso, para quem não se adapta ao Marcelo Novellino ou ao Pedro Lenza, ou então para pessoas que falam assim, cara, eu ganhei esse livro, eu tenho esse livro, eu quero fugir do comum, enfim, gosto mais do estilo, porque a leitura é muito estilo, essa questão de, qual livro eu tenho que ler, isso é uma coisa muito pessoal, não existe uma fórmula mágica, né? Muitas vezes os professores, os mentores, os coaches, enfim, né, como queiram se denominar, eles gostam de dar umas fórmulas mágicas, isso eu acho que a gente tem que ver com muita calma, né, com muito cuidado. Bom, então o primeiro cuidado que a gente vai ter é, qual é a minha estratégia? Eu estou com pouco tempo, eu estou com muito tempo? Eu quero fazer ainda o meu resumo com calma ou eu já estou no desespero e eu preciso resolver isso? Bom, eu acho que para um concurso de AGU, para um concurso de advocacia pública, simplesmente videoaula não é suficiente. Você precisa de alguma base. PDFs, tem PDFs muito bons, mas aí a gente tem que ver em que fase você está. Você está numa fase em que você já tem que ir para o PDF ou você está numa fase que ainda dá para você fazer uma leitura de doutrina? Né? Então, essa é uma definição de estratégia que vai ser pessoalizada. Bom,
Além disso, a gente tem que lembrar o seguinte, olha, no direito constitucional a gente tem algumas matérias que você vai ter que focar. Você vai ter que focar em teoria, né? Em teoria constitucional, é uma matéria muito importante, muito cobrada nos concursos e vai ser importante para a sua base constitucional. Você precisa trabalhar a organização do Estado, principalmente aquela parte de competências dos entes federativos, aquela parte de federalismo é uma parte muito cobrada em advocacia pública. A gente tem sempre uma cobrança muito grande de controle de constitucionalidade também, seja nas questões objetivas, seja aquele conteúdo de controle de constitucionalidade que você precisa ter para fazer peças. E aí a gente vai para uma outra questão muito importante. O direito constitucional, por exemplo, o Poder Judiciário, nem sempre a gente tem aquela cobrança de quem é competente para tal coisa. Pode ter, mas isso não é o mais importante. Agora, você compreender o Poder Judiciário é muito relevante para você, por exemplo, poder fazer peça. Como é que você vai fazer uma reclamação se você não domina a parte de competências? A reclamação constitucional, muitas vezes, é por invasão de competência do Supremo Tribunal Federal, do STJ. Então você tem que ter um bom estudo de poder judiciário. Outra coisa, o direcionamento da peça na peça judicial é algo que conta muito ponto no final das contas. Então você tem que saber poder judiciário para fazer o direcionamento. Algumas matérias são muito importantes para o direito constitucional, apesar de talvez não serem tão cobradas na prova objetiva. Por exemplo, a administração pública. A parte de administração pública ela vai ser muito relevante para o estudante da AGU quando ele vai fazer os pareceres, por exemplo. É muito comum se cobrar parecer em licitação, por exemplo. E aí você precisa falar dos princípios que instruem a administração. Por exemplo, já caiu na AGU parecer para licitação sobre publicidade. E aí foi cobrado que o aluno falasse da impossibilidade de a publicidade promover autoridades, por exemplo, algo que está também nessa parte de administração pública. Algumas outras partes também caem no edital como uma matéria de direito constitucional, mas elas praticamente não caem na prova objetiva de constitucional, mas elas vão ser relevantes para outros temas. Por exemplo, Seguridade Social e Direito Tributário e Financeiro. A parte de Sistema Financeiro Nacional, a parte de finanças públicas, a parte de sistema tributário nacional e a parte de seguridade, de uma forma geral, né, saúde, previdência, assistência, eles vão ser muito úteis nas provas de tributários, nas provas de financeiro e na prova de seguridade. Então tem que ter uma base constitucional muito boa. Às vezes dá para você matar a prova dessas matérias que eu falei agora só com a base constitucional. Uma outra coisa importante no direito constitucional e muita gente negligencia, e se deixar isso de lado, vai dar problema na sua prova, informativo e lei seca. Muita gente menospreza a leitura da Constituição. Não, a Constituição todo mundo conhece, não é bem assim não. Então, para quem tem preguiça de ler a Constituição, a gente sugere o seguinte: faça então, pelo menos, o exercício de ouvir o texto constitucional. Hoje a gente tem vários aplicativos que sintetizam a voz. Você baixa o texto constitucional, principalmente as últimas emendas, né, para se atualizar, e fica ouvindo no seu horário livre, enquanto está numa academia, enquanto vai lá tomar um banho. Mas se você tem preguiça de parar e ler o texto constitucional, tente ouvir. É uma dica aqui que me ajudou muito. Eu fiz muito isso em vários momentos de estudo, de fazer leitura dos textos que eu considero que eu não tinha muita paciência de sentar e ler. Outra coisa importante, leitura de informativo. Tem que ter leitura de informativo. Então, na nossa mentoria, inclusive, tem o dia certinho de atualização jurisprudencial. O candidato tem que parar e ler o informativo. O informativo do Supremo, hoje em dia, é muito acessível. Ele é bem resumidinho, ele é bem diagramado, é fácil, é gostoso de ler. Tem que estar por dentro. Por quê? Porque as provas começaram a evoluir muito para a cobrança de precedentes. E muitas vezes são precedentes muito isolados. Então não é aquele precedente mais geral, que você fala assim, não, isso aí é meio que doutrina já, porque virou uma coisa muito comum. Não, às vezes é uma coisa muito pontual. É aquele precedente que fala assim, a lei tal que autorizou o uso de sacola plástica no supermercado, no estado tal, ela é ou não é constitucional? E aí ou você sabe ou você não sabe. Então, se você pega uma prova de direito constitucional que cobre precedentes, se você não está por dentro do informativo, você pode ir embora, acabou o concurso para você. Bom, por fim, a última coisa que a gente queria destacar é o seguinte: tem livros que são maravilhosos, livros que fizeram parte da minha formação de direito constitucional, eu que dou aula de direito constitucional há mais de 20 anos, então sou um apaixonado por esses livros. Então tem clássicos que, infelizmente, a gente vai ter que deixar de lado na hora do concurso. Então a gente tem o livro do professor Gilmar Mendes, a gente tem o livro do Alexandre de Moraes, que já foi um livro para concurso muito importante, mas hoje não é mais tão orientado, não tão indicado. A gente tem o José Afonso da Silva, a gente tem o Paulo Bonavides, a gente tem o André Ramos Carvalho, que é ainda um grande constitucionalista, um professor muito em voga no meio acadêmico, mas que não vão nos resolver para o direito constitucional. Então, os clássicos a gente vai deixar para fazer essa leitura em outro momento, quiçá para um momento em que você já esteja tranquilo, se preparando para uma prova oral, você quer fazer uma leitura do livro de Direito Constitucional Contemporâneo do Barroso, do livro de Controle de Constitucionalidade do Barroso, fazer uma leitura do Fernando Lassalle, né, alguma coisa clássica, mas é um outro momento, um momento que você esteja com tempo livre, em que você queira fazer uma leitura gostosa das fontes do direito constitucional. Mas para o concurso, infelizmente, essas leituras não são tão importantes. Então, agora que a gente está focando aqui na preparação para a AGU, o que a gente vai fazer?
leitura desses livros que a gente falou para vocês, que são livros muito importantes, leitura de informativo, confecção de resumos para o momento pós-edital, resolução de exercícios, leitura de lei seca. Essa é a fórmula, não tem como fugir. Se faltar algum desses elementos, a gente está com uma falha no estudo, tá certo? Então, essa é a dica que a gente deixa aqui para estudo do direito constitucional. E a gente sempre diz o seguinte, o estudo, a gente coloca aqui uma dica geral, mas o estudo ele é pessoal, ele é personalizado. Então qualquer tentativa de se vender uma fórmula em atacado, ela é uma tentativa de ludibriar o candidato, porque cada um tem seu método, cada um tem que ir testando os seus limites e formulando a sua própria estratégia. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, até a próxima.